Meus queridos irmãos, hoje eu quero dar sequência a uma série que eu intitulei Seu Passado, Seu Presente e Seu Futuro. Eu preguei 2 sermões no dia 2 de janeiro, falando sobre o passado, o que fazer com o seu passado. E preguei no final de janeiro, no dia 30, Viva o Presente. 2 sermões focalizando sobre como podemos viver o presente de acordo com a vontade de Deus. E hoje estamos chegando no 5º sermão desta série, e serão mais 3 sermões, porque o futuro é mais longo do que o passado, eu espero, né? E muito mais, e maior do que o presente, falando sobre como será o seu futuro. Como será o seu futuro? Se você não viu os sermões anteriores, você ainda tem a oportunidade de colocar lá no YouTube a data do sermão, o nome, e aí você pode acompanhar e vai entender melhor todo o contexto que nós estamos falando. Mas o tema de hoje, então, no primeiro sermão desses 3 sobre o futuro é como será o seu futuro. Há pessoas que têm uma verdadeira obsessão por desvendar o futuro. Este desejo, na verdade, não é novo. Essas pessoas acreditam que por meios sobrenaturais, elas poderão saber o que lhe acontecerá amanhã, na próxima semana, no próximo ano ou num futuro mais distante. Na verdade, esta busca por prever o futuro é antiquíssima. Quando nós pensamos, por exemplo, nos gregos, com seus famosos oráculos. Eles tinham toda uma série de rituais, nos quais eles entendiam que poderiam se conectar com os deuses, e que os seus deuses, e eles tinham muitos deuses, iriam revelar para eles o futuro. Se eles poderiam ser vitoriosos numa guerra ou não, se eles poderiam se casar ou não, enfim, as pessoas queriam saber o futuro. E o fato é que até hoje nós temos lá naquela região evidências de quão grande era esta busca. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir à Grécia com um grupo aqui da igreja. E esta foto que vocês podem ver agora, ela mostra as ruínas de um santuário chamado Delfos. E neste santuário milhares de pessoas se reuniam para procurar descobrir o seu futuro. Ali havia as mulheres chamadas pitonisas. E essas mulheres, elas entravam numa espécie de transe. Naquela região havia ali uns gases vulcânicos, e elas inalavam aqueles gases, que elas ficavam ali numa espécie de transe. E elas então proclamavam esses oráculos, que eram respostas misteriosas, um tanto enigmáticas, e havia os sacerdotes que interpretavam aquelas mensagens sobrenaturais para as pessoas acerca do futuro. E 7 séculos antes de Cristo, até 3 séculos depois, milhares de pessoas passaram por ali. Era uma religião muito forte que envolvia tudo isso com os deuses gregos, com os deuses da Grécia. E havia então esta preocupação e esta busca, não apenas da população em geral, mas até mesmo governantes iam ali. E havia muitos rituais. Pra vocês terem uma ideia, eles acreditavam que eles poderiam ter o futuro ouvindo essas pitonisas, e elas tinham uma série de rituais, até mesmo vísceras de animais mortos, eles olhavam, analisavam e previam o futuro, e sem falar na famosa astrologia. A pessoa imagina que o seu destino, ou o destino de um país, de algum lugar, está escrito nas estrelas. E nós temos os resquícios disso até os nossos dias. Pessoas que se propõem a ler o futuro, lendo as cartas de tarô, outros com borra de café, jogam ali o negócio, né? E através de como ficar aqui, eu vou ver o que vai acontecer, o que vai acontecer, eu vou descobrir o que vai acontecer. E o famoso horóscopo, né? O que me espanta não é alguém escrever o horóscopo, o que me espanta é alguém ler o horóscopo e acreditar no horóscopo. Porque o que existe de charlatanismo nesta área é uma coisa impressionante. Pessoas que acreditam que lendo a mão, na palma da mão tem ali escrito o destino da pessoa, o que vai acontecer, etc. Enfim, nós temos esta herança que vem de muitos anos atrás,
em que há esse processo que dura até os nossos dias. Até mesmo a imprensa muitas vezes embarca nisso. Você já deve ter visto reportagem de fim de ano, em que um repórter vai lá consultar um astrólogo, uma pessoa, uma vidente, e diz, olha, no próximo ano vai ser um ano muito difícil, as eleições serão contestadas, um casal muito famoso vai se separar, e uma cidade vai ter lá um furacão, vai causar um grande problema naquele lugar. São coisas tão genéricas e óbvias que é impressionante, as pessoas vão atrás disso. E ninguém vai depois, no ano seguinte, checar o que realmente aconteceu. Muito charlatanismo, muita mentira, muito engano. Mas o problema é mais sério. E por isso a Bíblia, desde os tempos antigos, alerta sobre esta questão. Moisés, nos dias de Moisés, já havia isso lá no Egito. E havia isso naqueles países que eles iriam conquistar. Então Deus explicitamente orientou o seu povo, um princípio que serve para nós hoje. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 11, nós lemos, quando entrares na terra, que o Senhor o teu Deus te dá, não aprenderás a fazer abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz estas coisas, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de ti. Então veja só, Deus coloca aqui na mesma categoria de tentar adivinhar o futuro, as práticas ocultistas, a feitiçaria e tudo que envolve esse tipo de mentalidade e de procedimento. Por isso, a primeira verdade que eu quero que você leve consigo nessa manhã, você que está em casa me escutando, os irmãos que estão aqui, não procure conhecer o futuro por meios sobrenaturais. Primeiro porque existe muita mentira mesmo. A pessoa não tem conexão com nada, inventa alguma coisa, e a pessoa vai então tomando decisões e tentando adivinhar o futuro com base em alguém que é simplesmente um charlatão. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E essa questão de saber o futuro e se confundir com profetas falsos, é uma questão que também acompanhou a história do povo lá no Antigo Testamento. Tanto assim que o profeta Jeremias, lá no capítulo 27, versículo 9 do seu livro, ele diz, portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médios e encantadores. Alguém pode perguntar, mas às vezes um vidente, ele não consegue realmente dizer como é que está a vida da pessoa, o que ela está fazendo, com quem ela anda, não adivinha as coisas ali, e as pessoas ficam então impressionadas com isso. Eu fui lá numa cartomante, fui lá não sei aonde, a pessoa me disse tudo o que está acontecendo na minha vida, e previu o meu futuro ainda. Porque ela conta aquilo que está acontecendo com ela, ela adquire uma certa credibilidade para que a pessoa possa acreditar numa previsão que aquela pessoa fizer. Como isso é possível? A minha percepção é muito simples. A Bíblia diz que o mundo é um mundo, nós temos esse mundo físico, mas existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual há poderes malignos, invisíveis, mas reais. Nós temos a ação do diabo no mundo através de uma legião de espíritos malignos. E esses espíritos, eles formam uma rede. Se nós, seres humanos, conseguimos nos comunicar entre si, pegando um celular, você fala com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, imagine esses espíritos que podem se comunicar entre si. Então, se você tem esse conjunto de informações que envolve o planeta inteiro, você é capaz de dizer o que está acontecendo no momento presente. E é capaz de fazer algumas previsões lógicas em relação ao futuro. Não é que o diabo e os seus anjos malignos sabem de fato o que vai acontecer no futuro. Isso só Deus sabe. Mas quando você tem um conjunto de informações muito grandes, você é capaz de fazer as conexões e entender e fazer previsões com grande possibilidade de acerto. Imagine, por exemplo, um homem chamado João, que ele vai numa cartomante, vai numa pessoa que se propõe a ler o presente e o futuro. E esse rapaz está sendo desonesto, ele está roubando lá na sua empresa. E ele tem um colega, vamos dar aqui o nome dele de Marcelo, que o inveja. E o Marcelo descobre que o João está roubando.
E o Marcelo diz para um outro colega, olha, eu ainda vou denunciar o João sobre esses roubos que ele está fazendo aqui na firma. Ele vai se dar mal comigo. E aí o João vai na cartomante. E lá a cartomante diz, olha, estou vendo aqui, espírito maligno que está nela, se comunicou com outros que estão em outros lugares, e disse, olha, estou vendo aqui que você não está sendo honesto, você está roubando lá na sua firma. E eu vou te dizer, ó, tem um invejoso lá que vai te denunciar. E você tome cuidado, porque você vai ser demitido. E aquilo depois acontece. Você percebe? A pessoa já tem uma informação prévia, um espírito maligno passa para o outro e essa informação chega à pessoa e ela acredita. Ah, pastor, então isso acontece, acontece. Agora eu vou procurar esse espírito maligno para me comunicar de jeito nenhum. Porque um cristão não precisa disso e nem deve procurar esse tipo de força, até porque o próprio espírito que algumas vezes dá uma informação correta, ele é enganador. Isso não é para um cristão de forma alguma. Por isso é que a palavra de Deus é muito clara sobre o perigo de você se envolver com poderes espirituais que se propõem a revelar o futuro. Ah, pastor, o senhor está viajando na maionese. Isso não existe. Não, meus irmãos, isso existe sim. A palavra de Deus mostra isso claramente. Você se lembra quando Paulo chegou na cidade de Filipos? Ele começou a pregar o evangelho ali. Enquanto ele pregava, vinha uma mulher gritando atrás dele, perturbando a pregação, e essa mulher estava tomada de um espírito maligno. E diz a Bíblia então o seguinte, lá em Atos 16, depoimento de Lucas, que era companheiro de viagem de Paulo aqui. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então o fato dela ter revelações especiais possibilitava ela prever o futuro e dar lucro para alguém que a explorava nesta sua habilidade. Habilidade que ela tinha porque estava dominada por Satanás, por um espírito maligno. Paulo expulsa o demônio daquela mulher. Quando ele expulsa o demônio daquela mulher, ela perde esse poder. E perdendo então esse poder, ela deixa de dar lucro para aqueles homens. E eles então vão, prendem Paulo e Silas. E aí então, eles fazem isso porque Paulo estava trazendo um prejuízo àquele negócio tão lucrativo. Um negócio de adivinhação, que tinha por trás a ação do diabo. Então a gente percebe aqui claramente que isso não é uma balela. Isso de fato acontecia e continua acontecendo. Nos dias de hoje, há pessoas que são capazes de fazer essa previsão, não porque de fato elas sabem o que vai acontecer no futuro, mas por essa rede de conexões poderosa no mundo, no plano espiritual. Você e eu, como cristãos, não podemos, não devemos jamais procurar esse tipo de orientação, esse tipo de previsão acerca do futuro. Porque nós temos em nós o Espírito Santo, que é o nosso guia. E ainda que nós não nos revele tudo sobre o futuro com detalhes, mas ele é capaz de nos conduzir com segurança no caminho que nós devemos seguir no futuro. Mas há uma coisa muito importante sobre o seu futuro, sobre o meu futuro, que nós podemos saber, ou pelo menos que nós podemos ter uma ideia do que vai acontecer. E a premissa é a seguinte: o seu futuro está conectado com o seu passado e o seu presente. Por isso, hoje, plante boas sementes. Esta é uma verdade extremamente simples e óbvia que nós não devemos esquecer. Eu já falei aqui sobre isso várias vezes, mas nós precisamos ter isso em mente. Aquilo que nós vamos encontrar no futuro não surge do nada. Ah, eu estava aqui, de repente me aconteceu isso. Poucas coisas acontecem nessa perspectiva na nossa vida. A maneira como eu vou vivendo ao longo dos anos, a maneira como eu vivo hoje, vai determinar, numa grande medida, o meu futuro. Olha, se hoje eu gasto muito mais do que eu ganho, como é que vai ser o meu futuro? Se eu sou econômico, meu futuro provavelmente será um. Se eu sou perdulário, meu futuro será outro. Se eu tenho oportunidade de estudar e eu não estudo, as perspectivas para mim no futuro serão mais limitadas. Se eu hoje não trabalho o meu casamento, não sou amoroso com a minha esposa, não sou cuidadoso com os meus filhos, o que eu posso esperar do nosso relacionamento no futuro? Se eu, por outro lado, fico em casa, não faço um network, posso precisar dessas pessoas no futuro, ou ajudar outras pessoas no futuro, mas eu fiquei em casa o dia inteiro, vendo televisão. Qual a perspectiva que eu terei de futuro?
A Bíblia diz isso com muita clareza, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isto também colherá. Em 2017, eu lancei o livro que os irmãos sabem, Está Doendo Muito, falando sobre as causas do sofrimento humano. E no segundo capítulo eu apontei exatamente isso, que existe uma lei da semeadura, uma lei universal. Não é simplesmente uma lei espiritual. Mesmo em tratado de filosofias, de química, de física e biologia, nós aprendemos sobre a lei da semeadura. Lá em Gênesis nós já lemos sobre isso. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então essas mudanças, essas situações que promovem o crescimento das sementes que nós plantamos, elas ilustram exatamente esse ponto. Eu não vou plantar uma semente de uma planta e esperar que dê outra. Eu não vou plantar um abacaxi e esperar que dê laranja. Plantar um limão e esperar que dê um morango. A vida não é assim. A Bíblia mostra isso muitas vezes. O autor de Provérbios diz: quem semear injustiça colherá males. Quem semeia vento colhe tempestades. Está lá em Oséias. O que você plantou hoje, ou o que você plantou no seu passado, vai interferir no seu futuro. E o que você está vivendo hoje tem conexão com aquilo que você plantou anteriormente. Se você planta generosidade, se você investe na busca de conhecimento, se você cuida da sua saúde, quando você chegar na terceira idade, provavelmente você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas se você não faz exercício, se você não cuida da sua alimentação, se você é relapso nos seus relacionamentos, o que você espera colher no futuro? Isso que eu estou falando, meus irmãos, vale para todos nós, inclusive para o pastor. Isso é um desafio para todos nós. Sabermos que aquilo que nós estamos tendo hoje está ligado ao passado e aquilo que nós teremos no futuro está ligado ao nosso passado e ao nosso presente. Ah, pastor, mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu fiz ajuda para tantas pessoas e eu investi tanto na vida dos meus filhos e eles estão sendo tão ingratos comigo. Bem, nós estamos falando aqui de uma lei que se aplica, mas como toda lei, existem situações que fogem ao nosso controle. Mesmo aquele homem que planta a semente certa, no lugar certo, na época certa, pode vir uma geada. Se ele mora lá no sul, pode vir uma enchente muito grande. Se ele mora aqui no Nordeste, pode vir uma seca muito grande, que mata aquela plantação naquele tempo. Mas isso não invalida a lei da semeadura. Eu me lembro, por exemplo, de um pastor muito amigo nosso, que se tornou muito amigo nosso, pastor Ebenezer. Ele mora lá no Texas. E, uma certa ocasião, ele ligou para a gente aqui, dizendo: Marcos, eu estou indo a Fortaleza, estou querendo conhecer Fortaleza. Você podia me indicar aí um hotel para eu conhecer, porque eu não conheço aí e tal. E ele tinha sido pastor da Dora, muitos anos atrás, lá em Sorocaba. E a Dora disse: não, pastor, venha para a nossa casa, fique aqui conosco, passe os dias aqui conosco. É um lugar mais simples que um hotel, mas você será bem recebido, bem acolhido aqui. E ele acabou aceitando o nosso convite, ficou na nossa casa uns 15 dias, foi um tempo maravilhoso. E Dora, claro, procurou recebê-lo com toda a hospitalidade da melhor maneira possível. E dessa conversa nossa aqui, desse nosso tempo aqui, tempos depois ele disse: Marcos, Deus tocou no meu coração e eu senti o desejo de levar você e a Dora aos Estados Unidos. Estou convidando vocês para vir aqui com tudo pago. Passagem, estadia, o tempo que você vai ficar aqui conosco. Quando nós recebemos o pastor Ebenezer e a sua esposa na nossa casa, nós nunca estávamos imaginando que isso pudesse acontecer. Nós estamos fazendo isso como uma moeda de troca, pensando: eu vou fazer isso aqui agora e depois lá na frente vou ter um benefício. Fizemos isso de bom coração, com alegria, com satisfação. Mas aprove a Deus tocar no coração dele e recebemos o benefício disso. Se não tivesse recebido na nossa casa naquele tempo, será que teríamos tido essa outra bênção depois? Provavelmente não, não sei. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que você faz hoje, de bom ou de ruim, haverá uma repercussão futura. É a bênção de Deus, mas é a sua interação, você fazendo a sua parte, para que Deus possa lhe abençoar lá na frente de uma maneira generosa. E às vezes o que Deus vai dar para você é muito maior do que aquilo que você está fazendo hoje. Porque uma pequenina semente, ela tem uma semeadura, ela tem uma produtividade muito grande. Por isso a Bíblia diz, enfatiza com tanta clareza: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. E a reflexão que eu faço com você aqui agora é a seguinte: o que você está plantando hoje, que vai repercutir no seu futuro? Que ações você está plantando deliberadamente, que, se frutificarem, vão representar bênção para a sua vida e para a sua família?
Mas eu quero falar ainda, para encerrar, sobre um erro que muitas vezes nós cometemos em relação ao nosso futuro. Se por um lado o nosso futuro está vinculado às nossas ações do presente, existe uma ação que nós devemos evitar. Existe uma postura, na verdade, que nós devemos evitar. Estou falando sobre a ansiedade. Não se deixe dominar pela ansiedade quanto ao seu futuro. A ansiedade é uma enfermidade e um problema que tem várias facetas. Está ligado muitas vezes a condições de saúde, a pessoa precisa de um tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Mas uma das facetas da ansiedade mais comuns é aquela que todos nós podemos ter. É um certo temor em relação ao futuro. De repente você vê uma situação ameaçadora lá na frente, ou algo que você imagina que é uma ameaça, e você então deixa o seu coração encher-se de incerteza e de medo. Você adoece, você começa a ficar pensando, será que eu vou ficar curado logo? E se demora muito dia, você começa a ficar mais preocupado, será que eu vou sair disso algum dia? E se a doença é muito grave, você pensa, e se eu morrer, como é que vai ficar a minha família? Então, na verdade, em cada fase da vida da gente, a gente tem motivos de pré-ocupação, ou seja, uma ocupação antes da hora. Se você fica desempregado, e os dias vão passando, você não consegue logo um novo trabalho, você fica pensando, como é que eu vou viver depois que o dinheiro da rescisão acabar? Ou então você está num namoro, num noivado, de repente há uma crise, uma dificuldade, você fica preocupado pensando, e aí, como é que vai ser a minha vida se esse relacionamento realmente não der certo, se a gente não se casar? O fato é que não faltam motivos ao nosso redor, na nossa vida, para a gente deixar se levar pela ansiedade. Fora isso, existem as situações do planeta, situações do país. Tem pessoas que ficam preocupadas se o partido A ou B ganhar, como é que vai ser a nossa vida. Tem gente que fica preocupada quando ouve as informações sobre o avanço da tecnologia. Já mencionei aqui recentemente, né, as palestras aí que a gente ouve sobre metaverso, sobre inteligência artificial. Tem coisa, gente, que eu escuto, né, eu leio, eu fico meio assustado. Eu fico nem pensando muito nisso, porque são situações que estão fora do meu controle. Eu fico pensando, gente, que saudade dos tempos antigos, quando a vida parecia mais simples. A gente, então, vai vendo algumas situações que, se a gente pensar muito, a gente acaba ficando preocupado. Como é que vai ser a vida do meu filho, do meu neto, especialmente, no mundo em que os valores estão tão invertidos, a ideologia de gênero crescendo cada vez mais, coisas que são absolutamente antinaturais, de repente são apresentadas como coisas normais que a gente tem que aceitar. Como é que isso vai ser o impacto na vida dos nossos filhos, dos nossos netos? São preocupações que vêm muitas vezes à nossa mente. O texto bíblico mais conhecido sobre ansiedade, na Bíblia, um dos mais extraordinários, é o texto que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Todos nós já lemos esse texto. São palavras de Jesus no Sermão da Montanha. E Jesus diz assim lá em Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não encolhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, crescem. Eles não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto nos apresenta, meus irmãos, algumas excelentes razões para nós não nos deixarmos dominar pela ansiedade. O foco principal de Jesus aqui é o sustento material. Mas nós sabemos que as nossas preocupações às vezes transcendem aquilo que é material, e eu penso que ele se aplica a todas as áreas de nossa vida. Esta é uma palavra direcionada aos filhos de Deus. Quem pode se apropriar dessa palavra é um discípulo de Jesus, não é uma pessoa qualquer.
O que Jesus apresenta aqui é muito difícil, se não impossível de ser assimilado por aquele que não faz parte do seu grupo de discípulos, por aquela pessoa que não faz parte da família de Deus, sendo filho de Deus. É interessante que Jesus não diz, nunca fique ansioso. O que a Bíblia diz é, não andeis ansiosos, ou seja, não se deixe dominar pela ansiedade. Porque um pouco de ansiedade, um certo nível de ansiedade, ele é natural e até necessário. Se você não tivesse ansiedade nenhuma, talvez você nem se levantasse na cama naquele dia que você está indisposto. Não, eu vou ficar aqui que vai dar tudo certo, Deus vai me abençoar. Não, você se levanta, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né? Porque você sabe que Deus conta com você para que as coisas sejam resolvidas na sua vida. Então, uma certa dose de ansiedade faz você agir, tomar uma providência que é necessária e que cabe você tomar. Uma coisa é você ter situações temporárias de ansiedade absolutamente normais. Outra coisa é você passar o tempo todo ansioso, preocupado, ocupado antecipadamente. A Bíblia diz que Deus está cuidando da gente, até mesmo quando nós estamos dormindo, e principalmente quando a gente está trabalhando. Jesus diz que nós devemos olhar para as aves do céu e os lírios. Por quê? Porque nós somos mais preciosos, mais valiosos do que eles. Lembre-se disso. Você que é um cristão, você é muito precioso para Deus. Jesus Cristo disse, vocês não têm muito mais valor do que os passarinhos, do que os lírios do campo. Nós fazemos tudo para sermos apreciados e valorizados pelas pessoas. Mas nós já temos alguém que nos valoriza simplesmente pelo que nós somos. Obra-prima das mãos de Deus. Ainda que maculados pelo pecado, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e isso nos dá um valor extraordinário. Quando nós ignoramos o valor que Deus nos dá, nós passamos a confiar mais em nós mesmos e não naquele que nos criou. Mas além disso, como Jesus estava falando para os seus discípulos, ele diz, você é filho de um Pai poderoso e amoroso. Pense nisso, não se esqueça disso, meu irmão. Esta certeza de que você tem um Pai amoroso e poderoso lhe dá uma confiança muito grande. Imagina que você fosse filho do homem mais rico do Brasil ou do mundo. Você ia se preocupar com o seu sustento material? Não, pois você é filho de Deus. O Deus que não é um pai como outro qualquer, é um pai que ama incondicionalmente cada um de nós. E esse pai que você e eu temos, é um pai que promete e supre as nossas reais necessidades. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã lançar o fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, mesmo que a gente tenha uma pequena fé, Deus está nos sustentando e Ele vai nos sustentar. Nós devemos crescer a fé, não é para que Deus nos sustente mais, mas para que a gente possa experimentar a confiança de que Deus está nos sustentando. Nós devemos crescer a fé para que possamos descansar realmente na provisão de Deus. Deus está prometendo aqui que vai dar para você um carro do ano, que vai dar para você um apartamento lá na beira-mar, no Alphaville, seja lá onde for, mas Deus está dizendo que vai prover aquilo que você realmente precisa. O alimento, o vestuário, aquilo que é básico, para que você possa viver com dignidade. É uma promessa de Deus. Quando você pensa nisso, então, você pode descansar no Senhor. E Deus frequentemente dá algo mais do que aquilo que nós precisamos, mais do que o necessário. Porque Ele é um Deus extremamente generoso, rico em misericórdia e bondade. E quanto às outras situações da vida? Não apenas a questão material. Tem gente que vive esperando o pior, sabia? É lamentável, mas tem gente que adota essa postura. É alguém que diz assim, se algo pode dar errado, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo a causar o maior estrago possível. É a famosa lei do Murphy. Né? A pessoa crê mais na lei do Murphy do que na soberania de Deus, no amor de Deus. Ele diz, não há nada tão ruim que não possa piorar. Se você está se sentindo bem, não se preocupe, porque você ainda vai passar mal. Isso passa. Tem gente que vive assim. Deixa eu dizer uma coisa, na verdade, no futuro nós vamos encontrar dias difíceis e dias felizes. Nós vamos encontrar tribulações e bênçãos saborosas. Nós vamos encontrar todo tipo de situação, faz parte da nossa vida. E alguns dias, inclusive, as alegrias e as tristezas se embaralham. Agora na pandemia, como a gente viveu isso? De manhã você recebe uma notícia, olha, fulano saiu da UTI. De meio-dia você recebe outra notícia, fulano foi internado. De tarde você recebe uma notícia, fulano morreu. No outro hora você diz, olha, fulano teve a Covid, mas está leve. Enfim, como é que isso misturou na cabeça da gente no sentimento, não é verdade?
e só tornou mais evidente nesse tempo, mas a grande verdade é que a nossa vida aqui neste mundo é assim, dias felizes, dias bons, alegrias, tristezas. Por que eu vou viver então preocupado, achando que vai dar tudo errado o tempo todo e tudo que vem de ruim vai vir sobre a minha vida? A Bíblia nos ensina, especialmente na época de dificuldade, uma das lições existenciais para mim mais preciosas, que tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro, que é viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Especialmente em momentos difíceis, você precisa viver isso. Porque Deus nos dá a graça, e a graça de Deus se renova a cada manhã, para vivermos aquele dia especificamente. Mas imaginar que esses livros aqui são os dias da semana. E aí você tem então esse dia aqui mais bonitinho, menor, que é o domingo, né? Então você vive aqui a realidade do domingo, com os seus problemas e seus desafios. E você tem então de Deus a graça para te sustentar no domingo. E aí chega a segunda-feira. Segunda-feira já é o livro já mais pesado, né? Já é maior, mais difícil. E aí você enfrenta a segunda-feira, mas você consegue caminhar, você consegue andar, você consegue se movimentar e não é tão pesado porque a graça de Deus, a força de Deus para a segunda-feira está na sua vida. Aí você chega na terça-feira, essa é a terça-feira. Você tem também os pesos e as dificuldades e os problemas daquilo que vai ser escrito na terça-feira e você tem de Deus a força e a graça de Deus para a terça-feira. Aí você chega então na quarta-feira. Quarta-feira, novamente, um novo livro que você está escrevendo, dificuldades, lutas, problemas, força de Deus, e você vai caminhando na quarta-feira. Na quinta-feira, a mesma coisa, você tem os desafios da quinta e a graça de Deus para a quinta. Na sexta-feira, você também tem os desafios de Deus para sexta-feira, e você vai então carregando os seus desafios e tendo a força de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida para sexta-feira. Aí chega no sábado, sábado geralmente é o dia que você vai para a praia, está tranquilo com os meninos, então um livrinho menor, né, mais bonitinho. Tudo bem. Você conseguiria viver muito bem cada dia, com o fardo daquele dia, com a preocupação daquele dia, se você vivesse dia após dia assim. Mas o que a pessoa ansiosa faz? Chega no domingo, ela pega as preocupações de domingo e recebe de Deus a graça para o domingo. Mas ainda no domingo, ela pega as preocupações de segunda-feira e coloca sobre os seus ombros. E ela prega as preocupações de terça-feira e coloca sobre o seu braço. As preocupações de quarta, de quinta, de sexta. E aí quando chega no sábado, dificilmente ela vai conseguir carregar isso. Ela vai precisar de se esforçar muito mais. Porque a graça de Deus é para cada dia, dia após dia. Não tente ficar carregando as preocupações do futuro com a graça que Deus a graça que Deus te dá para hoje. Esse é um grande engano. Portanto, meus queridos irmãos, nesta manhã, quando nós pensamos sobre o futuro, nós aprendemos 3 verdades principais. A primeira delas é que você, como filho de Deus, jamais deve procurar meios sobrenaturais para tentar adivinhar o futuro. Você não precisa disso, e por trás dessas informações, muitas vezes existem poderes espirituais. Você precisa estar consciente que aquilo que você está fazendo hoje vai interferir no seu futuro. Portanto, viva hoje intensamente o futuro dentro da vontade de Deus, para que você possa colher bons frutos no futuro. E descanse na graça de Deus para hoje. Não viva ansioso. Você não precisa disso. Saiba que Deus está com você hoje, esteve no passado e estará com você também no futuro. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, muito obrigado. Porque nós não estamos neste mundo sem direção. Nós temos o Teu Santo Espírito que nos ilumina, que nos conduz. Nós temos a Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E Tu sabes, ó Pai, que aquilo que nós falamos aqui não é simplesmente fruto de sabedoria humana, é aquilo que está na Tua Palavra, Senhor. E nós Te pedimos que nos conceda a graça de aplicá-lo à nossa vida, para que possamos viver no presente, no futuro, com tranquilidade. Que nós possamos confiar
que a tua graça se renova a cada manhã e possamos dela nos apropriar. Assim, o nosso presente e o nosso futuro estará debaixo dos teus cuidados. Remove, Senhor, do nosso coração as preocupações por situações que nós não temos o que fazer. Situações que transcendem ao nosso esforço. E dá-nos sabedoria para plantarmos hoje as sementes que vão frutificar e nos abençoar e abençoar o mundo no futuro. Em nome de Jesus. Amém.